bora dar uma olhada no portfólio do Thiago Maciel. Ele mandou uma pergunta aqui polêmica e eu acho que é legal a gente responder. Deixa eu ler a mensagem dele e a gente já conversa. Vamos lá. Oi, Marco e chat, boa tarde. Tenho buscado oportunidades em empresas da indústria, mas infelizmente não tenho tido retorno. Eu queria aproveitar a sua experiência e trajetória no mercado para pedir um feedback sincero. Você me contrataria com base no meu portfólio atual? Oh, meu Deus. Já respondo. Se não, o que você acredita que esteja faltando ou que poderia ser melhorado? E se sim, o que mais chamou atenção no meu trabalho? Desde já, agradeço muito pela atenção. Vamos ver se eu contrato ou não contrato o Thiago, hein? Ah, meu Deus do céu. Com base no portfólio dele, vamos ver. Dá uma olhada. Beleza. Thiago, o meu veredito é: não te contrataria. Eu não te contrataria. Caralho, Marquinho. Sendo bem sincero, eu não te contrataria, tá? Eu não te contrataria porque eu trabalho num time de ilustração e o seu portfólio é de concept. Não tem nada a ver com o que eu faço. Então não faz sentido eu contratar uma pessoa que faz concept para uma equipe de ilustração, entendeu? A gente não procura um artista com o seu perfil. É isso. Então não faz sentido, né? Seu portfólio não está condizente com o que eu faço. Sacou? Beleza? Próximo. Tô brincando, vamos lá. Não, eu não contrataria mesmo, tá? Essa parte eu não tô brincando, mas... Cara, eu acho que seu portfólio tá muito legal, Thiago. Eu acho que falta continuar produzindo pra você, infelizmente, ter sorte de alguém ver o teu portfólio na hora certa, cara. Porque qualidade tem, o seu portfólio tem bastante qualidade, com certeza. Eu adorei o seu projeto do Ratoeiro. Eu achei que ficou muito legal como desenvolvimento de personagem. Tá super bem ilustrado, muito bonitinho. Esse outro projeto aqui dos piratas tá muito massa também. Uma coisa que talvez esteja faltando, cara... Primeiro, é mocap de jogo. Eu acho que tá faltando alguns mocaps desses personagens aplicados em algum projeto que você imaginou. Porque você tá pensando no visual, mas ainda fica muito aberto para o que eles vão ser utilizados, entendeu? Tipo, você cria o conceito, mas aonde que esse conceito está sendo aplicado? Como que ele seria aplicado? Qual que é a funcionalidade desse personagem, por exemplo? Como que ele vai ser visto dentro de um jogo, se for o caso, se você quiser trabalhar para um jogo? Acho que falta isso, sabe? Essa visão um pouquinho a mais que tem, por exemplo, nesse projeto aqui, que é um projeto mais de produção, saca? Então eu faria alguns mockups, mesmo que você volte no seu portfólio em projetos antigos para aplicar alguma coisa ali, criando pranchas novas. Não é isso que vai te trazer trabalho, tá? Eu posso te confirmar isso, mas com certeza isso pode melhorar a visão geral sobre os seus personagens, tá? Mockup, galera, pra quem não sabe, é uma pré-visualização de um jogo. Esse jogo pode existir ou não. É como se você tivesse, ao invés de... É como se você pegasse esse personagem que ele criou e simulasse ele dentro de um jogo. Esse jogo pode existir ou não. Então, se for uma skin pra LoL, é legal colocar aquela skin dentro da visão do jogo. Pra que quem estiver procurando esse portfólio veja aquela skin meio que funcionando, entre aspas, tá? Não precisa modelar em 3D, é só uma pré-visualização, é um jeito diferente de você ver aquele conceito, é uma aplicação do seu conceito, tá? Por exemplo, um mockup de um livro, vamos supor que eu ilustrei a capa de um livro. Qual que seria o mockup desse livro? Eu poderia pegar um 3D de um livro e colocar a imagem como capa, e aí você vê, tipo, aquela capa aplicada a um livro. Eu poderia imprimir e fazer um livro fake, fazer uma revista fake. Aquilo pode ser considerado um mockup também de ilustração. Mas falando de jogo, eu acho que complementa muito o teu portfólio ver aquele conceito aplicado, porque às vezes é muito abstrato para o cliente olhar para um personagem finalizado e não saber para que ele vai ser usado. Ele não consegue visualizar isso dentro do jogo dele, por mais da hora que esteja, assim. Novamente, não é isso que vai te trazer um trabalho, mas pode
melhorar a performance dos seus projetos. E uma coisa que eu posso te dizer também, cara, para você conseguir mais trabalhos, e eu vou repetir a mesma coisa que eu já falei várias vezes na área de membros, tá? Você já deve estar com a orelha quente de tanto que ouviu isso. Eu sei que você quer trabalhar com personagem, mano, mas eu acho que era legal você ter alguns projetos de props. Algumas coisas mais de começo do mercado, assim, sabe? Tipo, trabalhos mais de introdução mesmo. Porque você criar um personagem principal é algo que você vai ter muita concorrência, mano. Isso é triste de falar, mas é verdade. Tipo, você vai estar concorrendo com artistas bem mais experientes que você, provavelmente, e que já vão ter uma outra relação com essas empresas, entende? Então você vai ter que mostrar mais no teu portfólio coisas que são realmente úteis para quem tá querendo entrar no mercado. E props é um pouco isso, sabe? Então não custa nada você ter props e um pouco mais de prop, um pouco mais de cenário, porque é até mais fácil de você produzir em larga escala, sabe? Uma outra coisa, talvez seus projetos não precisem ser tão grandes assim. Você pode, por exemplo, criar outro projeto pegando pra finalizar esse outro personagem aqui. Do jeitinho que você fez, e não precisa criar o seu conceito do zero de novo, entendeu o que eu quero dizer? Pega essa outra thumbnail e finaliza ela. Pega esse outro personagem aqui e finaliza ele. Pra você criar mais projetos, pra você estar postando com mais frequência. Pra ter mais coisas. Sempre focando numa qualidade, criando props auxiliares, coisas que possam te trazer trabalho mesmo, né? Mas definitivamente você não precisa criar tudo do zero toda vez, entende? Isso pode estar te atrapalhando um pouco também, porque acaba que todos os seus projetos, eles são muito diferentes uns dos outros. A temática, o estilo de desenho, a apresentação, você teve que pensar tudo do zero. E isso é muito cansativo. Como você tá com um pouco mais de tempo agora, pega e vai finalizando esses seus personagens, vai criando posts diferentes com eles, entende? Eu faria uma estratégia mais ou menos nesse sentido, para que você não precise ter que pensar do zero, não faz sentido, entendeu? Mas com certeza eu acho que o seu portfólio tem muita qualidade, assim, eu gosto das cores que você escolhe, o desenho desses personagens está muito legal, mas eu não sei se isso aqui funciona para um jogo mobile, por exemplo. E se ele for para um jogo de computador, como é que é esse jogo? É um jogo de luta? É um jogo em terceira pessoa? Se for em terceira pessoa, como é que é as costas desse personagem? Tem várias outras perguntas que eu posso fazer aqui que elas não são respondidas no portfólio. E é legal você ter essa pré-visualização, entendeu? Do que pode ser perguntado ou até o que pode ser necessitado pelos clientes. E uma outra coisa, se eu estivesse criando um portfólio de concept agora, eu miraria em estúdios indie. Eu iria para estúdios indie, tá? Eu tentaria focar em estúdios indie, cara. Então, fazer projetos que atendam a esse público seria muito bom. Então, o que poderia ter a mais que você não faz? Tenta se perguntar nesse sentido. Como que você pode trazer alguma habilidade que talvez esses estúdios precisem? Uma coisa que eu sei é que, dependendo do estúdio, o próprio artista precisa ser também o technical artist. Então, às vezes, você dominar uma engine de algum motor gráfico, né, de jogos, pode ser uma coisa que complementa muito o teu portfólio, porque vai te ajudar a se comunicar com a sua equipe, ou você vai ter que assumir outras tarefas que às vezes você não sabe fazer, né? Então isso complementa também o teu portfólio de alguma outra forma. A gente tem que pensar um pouquinho à frente, sabe? Hoje em dia, especialmente, que tá difícil pra todo mundo, eu acho que era bom a gente pensar um pouquinho à frente, tá? Beleza, Thiago? Eu acho que é mais ou menos isso a minha visão pro seu portfólio. Espero não ter te assustado com o que eu falei. Mas é mais ou menos por aí a minha visão, tá? Esse começo, cara, pra personagem ainda é muito difícil. É muito difícil de pegar trampo mesmo. Mas definitivamente você não tá longe disso. Eu acho que você precisa aparecer mais. Tá? Aplausos. Eu quero aplausos. Eu quero aplausos, então. Portfólio do Thiago. Valeu, mano. Mais alto. Espero que você seja contratado em breve por alguma equipe que vai conseguir utilizar suas habilidades da melhor forma. Mas não vai ser na minha. Sacanagem. Super. Esses últimos 2 anos eu trampei em estúdios indie, mas sempre acabou não muito bem. Então, mas depende do estúdio, né, cara? Tem estúdio que tem muita grana e paga de indie só pra não te dar um salário legal. Tem que saber qual que é o estúdio indie legal mesmo, assim, sabe? Então, minha sugestão, dá alguns dias só de pesquisa de projetos legais que estão sendo feitos. Pra você montar um portfólio
direcionado para um estúdio que você quer trabalhar. Tenta fazer esse exercício. Não só o Thiago, mas outras pessoas também. Galera, eu vou abrir meu coração. Eu tô super descrente com o mundo de jogos. Muito descrente, assim, de tipo, desesperançoso mesmo, sabe? Eu olho pra qualquer tipo de jogo e eu vejo estratégias de cassino e eu fico completamente deprimido, tá ligado? Mas existe esperança. Existem estúdios que estão fazendo coisas muito legais. Tem gente que tá fazendo jogo bom ainda. A gente só precisa encontrar eles. E isso é a tarefa de vocês. Essa não é a minha tarefa, tá? É a tarefa de vocês. Cada um vai ter que fazer a própria pesquisa pra encontrar esses estúdios. Eu não vou falar pra você qual que é o estúdio que você vai gostar. Esse é uma tarefa de casa que eu não posso fazer por vocês. Vocês vão ter que fazer a sua própria pesquisa. Tá? Pesquisa. E pesquisa não é ficar jogando videogame. Presta atenção. Pesquisa é... Por exemplo, vou dar uma ideia. Só uma ideia pra vocês. Entra no canal do Nautilus, que é um canal que faz avaliação de jogos que não são mainstream. Começa por aí. Dá uma pesquisada, uma sondada por lá. Você não precisa jogar 4 horas de um jogo pra saber se ele é bom ou não. Vê um review de jogo de um canal tipo do Nautilus aí, que eles fazem review de jogos muito legais e que não estão no mainstream. Eu preciso crer que ainda existe esperança pro universo de jogos. Eu não tô tentando ser dramático, eu tô sendo do coração aberto aqui, tá? Enfim, e aí você foca o teu esforço, o teu portfólio em estúdios como esses, por exemplo, que o Nautilus. Mas isso é uma ideia minha, tá? Se você quiser fazer isso, você faz. Se quiser ir pra empresa AAA, que faz jogo AAA, manda bala, faz o que você quiser, tá? Eu só tô dando a minha visão. Só antes da gente encerrar, pergunta aqui do Matheus, ó. Mas Marquinho, ter um portfólio focado para um estúdio não deixa a minha contratação limitante? Não, porque o seu projeto focado para um possível jogo de um estúdio indie, só vai ser uma desculpa para você produzir coisas, entendeu? Vamos supor, fazer uma fanart, quem faz direção de arte consegue ver o potencial no artista, independente se aquele projeto foi feito pra você ou não. Porque o que uma pessoa que faz direção de arte geralmente encontra no portfólio e deseja é tipo assim: pô, eu queria que você fizesse algo parecido com isso que você fez no seu portfólio, só que pra mim. Então, você fazer uma fanart de um jogo muito da hora, que você tem interesse de trabalhar, mostra primeiro que você tem um gosto diferente e mostra que você consegue fazer aquela técnica, mas não vai limitar. Porque você tá mostrando o seu potencial, na verdade. Sacou? Mostra que você sabe seguir uma direção de arte. Mano Cebola falou melhor do que eu aqui. Mostra que você consegue compreender um briefing e seguir essa direção de arte. Perfeito, cara. É isso. Tem sim muita gente fazendo projetos legais, porém não são os grandes estúdios. Eles só querem maximizar lucro de investidor. Tem estúdio pequeno que quer também dinheiro de investidor, que são baits, né? São baits ali, criam um projeto, uma proposta que não existe, captam um monte de recurso, financia o jogo durante 3 anos, a galera vive bem e o jogo flopa. Isso vai. Só que para alguns investidores até compensa fazer isso, porque eles investem... Eles não vão investir em um lugar só, né? Esses investidores anjo, eles investem tipo 20, 30, 50 projetos diferentes. Se um desses sair como unicórnio, os caras estão feitos, né? Então eles investem mesmo, tipo, despeja dinheiro para vários estúdios diferentes. Esse é o fluxo do mercado de jogos, viu, galera? Presta atenção nisso que eu tô falando. Às vezes tem estúdios pequenos, mas que são muito bem financiados por uma produtora. Porque essa produtora pega e vai investir em vários estúdios ao mesmo tempo. Nenhum investidor vai investir em um lugar só. Eles espalham sementes. Se uma semente vingar, eles são feitos pro resto da vida, eles não precisam mais trabalhar. Não trabalha já, né? Mas essa galera que tem muito dinheiro não trabalha, né? Mas se uma funciona, eles estão feitos. Estão feitos. Retorna todo o investimento deles, entende? Feitos nos outros estúdios e ainda mais. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!